Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, e o verso 8 ao verso número 11, que nós lemos assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, como nós combinamos, nós vamos dar continuidade hoje e vamos falar, ainda que superficialmente, sobre os dons do Espírito. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele trata desse assunto aqui no capítulo número 12, não há intenção no coração dele de explicar cada dom individualmente. O que está no coração de Paulo é mostrar à igreja de Corinto que a igreja ela deve prezar pela sua unidade, tal qual um corpo que tem muitos membros e cada membro ele coopera entre si para que o corpo funcione perfeitamente. Então ele aplica isto aos dons espirituais. Então não está no coração dele falar sobre cada dom espiritual, pelo menos aqui nesse capítulo 12. Então, nesta noite, nós vamos ver, seguindo o relato do apóstolo, sobre cada dom no sentido do seu significado. Aí a gente pode, mais para frente, analisarmos até que detalhadamente cada dom separadamente. Mas observe, ele diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Amados, a palavra da sabedoria, ela é uma capacidade que o Espírito Santo dá àquele que é portador deste dom, de ter uma palavra de orientação, um conselho, não é? Diante de situações e problemas. Então, problemas de difícil solução, situações que exigem uma resposta que venha a trazer realmente a solução para determinada causa. Então, havendo essa manifestação na vida dessa pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, surge a solução. Quando lemos em Atos do capítulo 6, o verso número 10, está escrito que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aqui trata-se de Estevão.
Então, os argumentos de Estevão, diante daquela pregação, eles eram tão convincentes que os seus inimigos não tinham uma resposta, não tinham uma argumentação que pudesse derrubar por terra aquilo que ele falava. Eles não podiam resistir ao quê? À sabedoria que lhe estava sendo dada. Então essa palavra da sabedoria é aquele conselho, não é? É aquela palavra que ela surge de uma maneira certa, de uma maneira correta, que vem solucionar problemas difíceis. Quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 15, você sabe que Atos, no capítulo 15, eles se reúnem para o primeiro concílio apostólico, ou a primeira convenção, numa linguagem nossa. Estava havendo um problema lá, porque os gentios, eles haviam aceitado a Jesus como seu único salvador pessoal, mas havia o grupo dos judeus que eram inclinados à lei, ou os legalistas, e eles criaram um impasse. Houve cartas enviadas, como se fosse dos apóstolos, que obrigava os gentios a ter um comportamento como aqueles que eram judaizantes, que ainda estavam presos pelos costumes da lei. Mas aquele caso ele foi solucionado. E depois daquela reunião, que não vamos descrever em detalhes, a Bíblia diz que Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele levantou-se, trouxe uma palavra de consenso, entendeu? Então, no verso número 8, nós encontramos esse relato que diz assim: está aqui no capítulo número 15, e o verso número, deixa eu encontrar aqui rapidinho, mas está aqui no capítulo 15 e o verso 19, que nos diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E lá no verso 27 diz: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo, a decisão que eles haviam tomado. Agora, veja o verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Observe que Tiago diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Você vê aqui, ali que interessante? Então, diante de um problema difícil entre judeus e gentios, eles se reúnem e chegam a um consenso. E Tiago, uma das colunas da igreja, ele diz: olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o que houve ali? Houve a manifestação do dom da palavra da sabedoria. Chegaram num consenso e Tiago deixou claro: pareceu bem
ao Espírito Santo e a nós. Primeiro o Espírito Santo, claro, e depois a nós. Eles concordaram com o Espírito Santo. Então a palavra da sabedoria é exatamente isso. Diante de uma dificuldade, a liderança da igreja se reúne, não é? O que fazer? Então, havendo a manifestação deste dom, a palavra da sabedoria, chega-se a um consenso e dá certo, porque Deus realmente falou no meio do seu povo. Bem, ele continua e diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ora, ciência fala do conhecimento, ou, como nós costumamos falar e conhecemos, seria o dom de revelação. Esse dom, quando se manifesta, ele revela conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias, ou inclusive de verdades bíblicas. Uma manifestação desse dom é o dom que nós chamamos de dom de revelação. Por exemplo, nós temos o caso conhecidíssimo, nós temos o caso de Ananias e Safira, quando o casal, eles fazem uma trama para enganar a liderança na igreja primitiva, e foi revelado, não é? O Ananias, ele chegou diante do apóstolo, veio sozinho, e Pedro disse: você vendeu aquela herdade por quanto? Ele disse: por tanto. E Pedro disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele caiu morto no mesmo instante. Depois de algumas horas veio a sua esposa, e o apóstolo perguntou: você vendeu por tanto? E ela confirmou o que o marido tinha dito. Pedro disse: você mentiu ao Espírito Santo. Os pés daqueles que enterraram seu marido levarão também a ti. E ela também morreu. Agora, quem é que revelou para Pedro que eles haviam feito aquela trama em casa? Ninguém sabia. Só Ananias, Safira e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele colocou na boca do apóstolo Pedro essa palavra do conhecimento. Então Pedro teve conhecimento de toda aquela trama que aconteceu, e tendo esse conhecimento, ele proferiu aquela palavra de juízo. Quando o rei da Síria tramava planos contra o rei de Israel, o Eliseu, ele tomava conhecimento de tudo. Como? O rei da Síria e seus conselheiros sabiam. Quem mais sabia? O Espírito Santo sabia. E ele revelava para Eliseu. Por exemplo, quando Geazi, ele foi atrás de Amã e escondeu, pegou as vestes dele e etc, tal, os vestidos, as coisas de valor, e enterrou, escondeu lá na sua tenda, ele chegou diante do profeta Eliseu, e Eliseu disse assim: onde você estava? Ele disse: eu? Teu servo não foi nem a um lugar e nem outro. E Eliseu lhe disse: por que você mentiu? Você foi atrás do Naamã, e você pegou as vestes deles. Por que você fez isso? A lepra deles se apegará a ti. Ninguém sabia, além de Geazi e de Naamã, ninguém sabia que ele havia forjado aquele plano de pegar aquelas vestes, aquele tesouro ilícito, não é? Ninguém sabia. Mas o Espírito Santo sabia. E o Espírito Santo revelou para o profeta Eliseu. Então essa manifestação, né, essa manifestação de sabedoria, é a palavra do conhecimento, né?
ou é a revelação. Não se fala, o irmão tem o dom de revelação. Quando é de Deus é uma bênção, né? Então, exatamente esse dom é a palavra do conhecimento. Conhecimento doutrinário, conhecimento de circunstâncias, conhecimento a respeito da vida de pessoas. Então, precisando de que haja uma manifestação deste dom, o Espírito Santo vai operar, e quem tiver esse dom, Deus vai usar sempre para a sua glória, é claro. Ele continua, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé, nós temos pelo menos, além dessa fé como dom espiritual, mais 2 tipos de fé. Então nós temos a fé natural, é aquela fé que todo homem tem. A pessoa vai no médico, leva uma receita, não entende o que está escrito, o médico pega, dá a receita e assina tal. A pessoa leva para o farmacêutico, ele lê aquilo, dá o remédio, e a pessoa toma aquilo. A pessoa exerceu fé no médico, fé no farmacêutico. Essa fé é natural. Tem a fé que salva, é a fé que vem pelo ouvir a palavra. Ouve a palavra, dá crédito, a palavra gera fé, e a pessoa, pela fé, se arrepende, o Espírito Santo passa a morar nela, e ali ela é salva em nome de Jesus Cristo. Mas essa fé que Paulo está dizendo aqui, é a fé como um dom espiritual. É aquela capacidade do Espírito Santo que estimula aquele que tem esse dom a crer em coisas sobrenaturais, em milagres, algo que vai além da imaginação. Ela capacita a realizar coisas extraordinárias e milagrosas. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele chegou na casa de Enéas, ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele não diz, Jesus Cristo te dará saúde. Né? Olha, Enéas, eu vou orar, Deus irá te abençoar. Né? Ele não disse, Deus já te deu saúde. Ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pedro recebeu no seu coração a convicção de que Enéas estava recebendo saúde naquele momento. E o que aconteceu? Enéas levantou, arrumou a sua cama, e isso foi notório naquelas vizinhanças. Então esse dom da fé é isto. É claro, é aquele dom que tem alguém que está enfermo. Aí vai um grupo de irmãos, tal, leva o óleo, ora por ele, Deus vai te dar vitória, tal. Mas havendo a manifestação desse dom da fé, aquele que o tem, que recebe essa capacidade divina, ele vai dizer assim, meu irmão, Jesus vai curar você agora. Deus está curando você agora. Amanhã você já estará em pé em nome de Jesus. E a pessoa é curada para a glória de Deus. Você entende? Então é aquela situação difícil que normalmente nós oramos e falamos, Deus vai resolver, vamos confiar, e cada um vai para a sua casa. Quando se manifesta o dom da fé, a pessoa diz, hoje Deus vai te dar vitória. Hoje Deus vai abrir a porta. Jesus está curando você hoje. Então o Espírito Santo, ele capacita, aleluia, e a pessoa recebe essa fé que é uma fé sobrenatural, não é? Observe, por exemplo, Paulo, ele orientou Timóteo, que tinha enfermidade no estômago, ele disse, não beba mais água só, coloca um pouco de vinho, não é? Por causa das suas frequentes enfermidades. Claro que Paulo já havia orado por ele. Ele até recomendou um remédio caseiro. Mas o mesmo Paulo, ele encontrou-se com um coxo, um aleijado, e ele disse que ele olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E ele disse assim para ele, levanta-te sobre teus pés. E ele levantou-se
e foi curado para a glória de Deus. Você está entendendo? Então, quando manifesta esse dom da fé, aleluia, o sobrenatural acontece. Por quê? Porque é uma capacidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que decide quando, onde, não é? Que vai ser usado esse dom. E quem tem esse dom, nenhum portador do dom pode usar ele como bem entender. Não é verdade? É preciso ação do Espírito Santo. Então, nessa noite, aleluia, Deus pode te abençoar aí onde você está. Deus pode estar resolvendo agora um problema difícil para você, que você já tem orado, que muitos têm orado também. E claro, todo crente ele tem fé, nós oramos. Mas quando se manifesta esse dom sobrenatural, as coisas acontecem naquele momento. Porque Deus manifestou esse dom da fé. Então esse dom da fé, quando ele se manifesta, pode ter certeza de uma coisa: as portas vão se abrir. Aleluia! E o impossível, ele vai acontecer. Porque é uma capacidade que Deus dá no coração daquele que tem esse dom. Aleluia! Ele recebe uma certeza de Deus que vai acontecer, que a porta vai abrir. E como veio do Espírito Santo, o que acontece? A porta se abre. As coisas acontecem. Então esse é o Deus que nós servimos. Glorificado seja o nome do Senhor. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aleluia! Os dons de curar. Por que dons? Porque são várias formas de curar que o Espírito Santo opera. Nem todos têm este dom, mas todos nós podemos orar. Nós oramos pela cura. Amém? Não está escrito? Chame o presbítero da igreja, etc. Agora, quando há uma manifestação desse dom de curar, os sinais são evidentes. Nós lemos em Mateus, no capítulo, nós podemos até ler aqui, rapidamente, Mateus, no capítulo número 4, nós lemos assim, ouça, no capítulo 4, versículo 23 a 25, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Ele os curava. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou a Jesus no seu ministério terreno, porque Jesus estava limitado pelo seu corpo físico, mas Jesus é Deus e é perfeitamente homem. Então o Espírito Santo, ele operou no ministério de Jesus. Então as curas aconteciam. Então quando há uma manifestação desse dom, dessa dádiva de cura, as curas acontecem. Aleluia! Quando Deus quer que as curas aconteçam, elas acontecem. Esse é o Deus que nós servimos. A pessoa está pregando e ele tem esse dom de cura, ele diz, hoje Deus vai curar. Aleluia! Você que está enfermo, venha para frente. É que Deus já deu certeza no coração dele e a pessoa vem para frente e ele é curado em nome de Jesus. É a manifestação do Espírito Santo. E a outro, a operação de maravilhas, né? Ou de milagres, são atos sobrenaturais de poder
que intervém nas leis da natureza. Maravilha! Por exemplo, a pessoa nasceu com a perna mais curta que a outra. Mas havendo a manifestação desse dom de maravilha, a perna mais curta, ela é esticada de uma maneira sobrenatural e chega no tamanho exato. Não é? Você lembra aquele coxo? Ele era coxo, né? Muito conhecido desde nascença, ele foi curado. Aquele cego, desde nascença, mas ele foi curado pelo poder de Deus. E por que ele foi curado? Porque foi uma maravilha. Então, uma maravilha é algo que vai além do entendimento humano. É um campo sobrenatural. É onde os olhos físicos não conseguem ver, mas com os olhos da fé nós contemplamos. É o reino de Deus em ação. É o poder do Espírito Santo. E a outro, a profecia, o dom de profecia. O dom de profecia, ele capacita o crente a proferir uma palavra ou uma revelação vindo diretamente de Deus. No capítulo 14 dessa primeira carta, nós lemos no versículo 24: Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o dom de profecia é uma palavra ou uma revelação que vem diretamente de Deus ao portador do dom. Como é que funciona isso? Aquele que recebe esse dom de Deus, dom de profecia, Deus coloca a palavra de Deus, ele coloca no coração da pessoa. E a pessoa transmite aquela palavra que na realidade é uma palavra profética, é um dom espiritual. Esse dom de profecia não é o dom ministerial. O dom ministerial de profeta é o dom da palavra profética. É quando uma pessoa, por exemplo, que tem esse dom, ele prega um trecho da Bíblia, prega, por exemplo, que o mar se abriu diante da nação de Israel, e ele tendo esse dom profético da palavra, o Espírito vivifica o que aconteceu lá em Êxodo, no deserto, e traz para a atualidade, e as portas se abrem. Aleluia! Do mesmo jeito que Deus abriu no passado, Deus abre no presente. É um dom profético da palavra. É uma capacidade sobrenatural que torna esse livro vivo. Aleluia! Aleluia! Ah, glória a Deus! O Espírito tira da palavra de Deus, ele vivifica, o acontecimento torna-se real, e o que Deus fez lá, Deus faz no momento, na hora. É o dom profético da palavra. Mas aqui é o dom de profecia. A pessoa recebe a mensagem no seu coração e ele vai transmitir usando, claro, as suas faculdades mentais. Daí a necessidade das profecias serem julgadas, porque afinal de contas é um homem que recebeu de Deus, transmitiu, mas usou a sua mente. Então ele precisa ter uma mente sadia e ter um conhecimento espiritual, claro, e bíblico, para não cometer exageros, para não omitir alguma coisa. Então é o dom da profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. É aquele dom que ele capacita o seu possuidor a distinguir se uma mensagem ela vem do Espírito Santo ou não.
a pessoa recebe de Deus, não é? Observe, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. As profecias devem ser julgadas, porque existem 3 fontes. Toda manifestação espiritual, através dos dons ou através de sinais, elas sempre sairão de uma das 3 fontes. A fonte humana, a fonte divina ou a fonte diabólica. Ou é o homem que fez, coisa humana da mente, ou é o diabo maligno, ou é Deus operando. Então esse dom do discernimento dos espíritos, ele dá capacidade ao seu possuidor de discernir, né, quem é que está falando, né? Quem é que inspirou, por exemplo, aquele livro, né? Aquele milagre ou aquele sinal que aconteceu. O dom de discernir os espíritos, ele revela, ele mostra ao seu possuidor a fonte, a origem. Por exemplo, quando você abre a torneira da pia lá na tua casa, você sabe que a água é limpa, porque você sabe que ela vem vindo lá da sua caixa d'água que foi limpa. Entendeu? A fonte é a caixa d'água. Então, qualquer sinal, qualquer coisa que é dita, é preciso que haja discernimento. Por quê? Porque o homem, ele pode falar coisas da mente dele. E o diabo também, ele é enganador. O apóstolo João diz: filhinhos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Então, se nos dias do apóstolo João já havia muitos falsos profetas, imagine nos nossos dias. É internet, é mídia ao nosso redor. Nós temos que tomar cuidado para ver de onde vêm as orientações. Porque se vier do inferno, terá prejuízo. Se vier do homem, será prejuízo. Mas se vier de Deus, será edificação e será bênção. Então, quem tem esse dom de discernir os espíritos, ele recebe como se fosse um laudo, como se fosse um exame, né, minucioso de um determinado problema, mostrando exatamente o que aconteceu, como é que está lá. Isso é revelado a ele. O Espírito Santo é que faz isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, ele não precisava que ninguém dissesse a ele o que os fariseus estavam tramando, nem o que havia no coração do homem. E está escrito, ele bem sabia o que havia no coração do homem. Então Jesus, ele conhece o coração. E o Espírito Santo conhece o coração. Então quem tem esse dom de discernir os espíritos, que é um dom imprescindível para quem exerce liderança na igreja do Senhor, Deus revela para ele. Revela qual é a intenção do coração. Você lembra quando a mulher de Jeroboão, filho de Jeroboão, ficou doente e tinha o profeta Aías. O profeta Aías já estava velhinho e não conseguia mais enxergar. E o Jeroboão sabia que ele não poderia ir lá pedir algum sinal para ele, alguma resposta de Deus, que o Aías já o conhecia. Então ele enviou a sua esposa. Porém, ela também não podia se apresentar como esposa do rei Jeroboão, que era um rei ímpio. Então ele disse para ela, olha, você vai lá, mas não fala que você é minha esposa, não. Vai lá e pergunta para ele o que vai acontecer com o menino. Enquanto eles travavam isso, Deus falou ao coração de Aías. Falou, Aías, a mulher de Jeroboão vai vir aí. E quando ela chegar aí, ela vai se fingir sendo outra pessoa. E ela realmente foi. E quando ela chegou na porta do profeta, ele disse lá de dentro do seu aposento, mulher de Jeroboão, eu sei que é você que está aí. Diga para Jeroboão
e proferiu uma série de juízos sobre a casa dele e disse assim: e a respeito do menino, quando você colocar a porta na entrada da cidade, ele morre. E ele morreu. Ela fingiu-se ser outra. O verso diz, ela fingiu-se ser outra. Mas fingir-se ser outro ou ser outra diante do Espírito Santo é impossível. Aleluia! Deus conhece todas as coisas. Aías já não enxergava mais, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Então, palavra fingida, livros contra a fé cristã, hinos que não glorificam a Deus, tudo que foi feito com intenção de enganar quem recebe esse dom de discernir os espíritos. Deus não deixa ele enganado, glória a Deus. Então é dom de discernir os espíritos. Ninguém pode conhecer a mente do diabo a não ser Deus, não é? O diabo não conhece o pensamento de ninguém. O diabo é meio psicólogo. Agora Deus conhece todas as coisas. Então esse dom do discernimento dos espíritos, ele é um dom maravilhoso. O outro, a variedade de línguas, são as línguas estranhas. É uma capacidade para... a língua estranha ela envolve o espírito do homem com o espírito de Deus, que o permite a comunicar-se com Deus. Paulo diz, se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Então, orar em línguas, a pessoa ora bem. Falar em línguas estranhas é uma bênção. A Bíblia diz, não proibais falar em línguas. Mas existe o dom, a interpretação das línguas. Por quê? Porque para que haja uma edificação para a igreja, não se esqueça que há no coração de Paulo a ideia do corpo de Cristo, é preciso que a igreja compreenda a mensagem, quando for mensagem, que está sendo em línguas estranhas. Então diz a Bíblia, o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Então o dom de interpretação das línguas, ele interpreta a mensagem em língua estranha que Deus está usando determinada pessoa para transmitir à igreja. Então, havendo interpretação, todos entendem, e aí haverá edificação. Se não houver intérprete, o que fala a língua estranha deve falar consigo mesmo e com Deus. Significa consigo mesmo, ele não pode ficar falando língua alto, gritando dentro da igreja, porque se não há intérprete, não vai haver edificação de ninguém, ele será edificado, mas a pessoa que está do seu lado não, por causa do barulho, sem sentido. Nós precisamos entender o que alguém fala conosco. Então Paulo diz, se eu chegar aí falando em língua com vocês sem interpretação, não vale a pena. Eu prefiro falar pouco numa língua que vocês entendam do que muito numa língua desconhecida. Então essa é a razão pela qual, quando se fala em línguas estranhas, se não houver intérprete, o cale-se, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou então ore para que possa interpretar. O que não se deve é perseguir o que está falando de língua, não é verdade? Ou proibir o falar em línguas. A Bíblia diz, não proibais falar língua, não é para proibir, não é para perseguir o profeta, é para ensinar ele na administração dos dons espirituais. E Paulo vai dizer aqui, ó, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Viu que maravilha? Amados, nós estamos encerrando nessa hora essa parte do nosso ensino e, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade na nossa próxima live e nós vamos dar continuidade mantendo
a linha de pensamento do apóstolo. Ele quer falar sobre a unidade do corpo. E os dons espirituais devem acompanhar essa unidade do corpo. Então, nós vamos falar, na nossa próxima live, nós vamos começar falando a unidade dos membros do corpo. Depois, Paulo vai voltar para orientar no uso dos dons. E quando ele voltar, nós voltaremos a citar sobre os dons espirituais. Então, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha compreendido bem. Você tenha liberdade de pergunta, né? É claro que falando assim nós não temos muito tempo para um diálogo, mas eu espero que você tenha compreendido o valor desses dons espirituais, que são uma bênção para a igreja. Na realidade é o poder da igreja. Igreja que não crê nos dons espirituais não tem poder. Independente da denominação, não tem poder, porque o poder de Deus se manifesta pelos dons espirituais. É a ação do Espírito Santo que capacita a igreja e traz temor ao ouvinte. Paulo até diz assim, que ele diz aqui, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, tá vendo? Havendo a isso é claro, só o diabo para cegar alguns. Isso é claro. Deus se manifestando, né? Agora, gritaria, tumulto é uma outra história, que vamos falar disso também à luz das Escrituras. Mas a pessoa vai adorar Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amados, o mundo tem que saber que Deus está entre nós. E como que ele vai saber? Só eu falar? Deus está aqui, Deus está aqui. Quando eu digo Deus está aqui, você entende, você é crente. O não crente, para ele saber que Deus está, ele tem que sentir. O ambiente tem que ser diferente. Ele tem que sentir a manifestação de algo sobrenatural. Ele vai sentir isso quando a manifestação dos dons espirituais. Deus te abençoe. Tenha uma noite na presença do Senhor e a paz do Senhor. Até a nossa próxima live.